Graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui nessa noite com vocês. A princípio, eu achei que eu ia ministrar apenas para mulheres, mas é uma bênção. As crianças até 9 anos podem ir para o seu cultinho, para o seu culto. E eu me alegro no Senhor por essa oportunidade. E que o Senhor nessa noite, a minha oração é que o Senhor nessa noite encontre o nosso coração. Que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, de fazer aquilo que só Ele pode fazer nesse lugar. Que não seja apenas mais uma palavra, mais um culto em que nós nos reunimos, mas quando nós estamos reunidos em o nome do Senhor, a presença dEle se faz real nesse lugar. E nós entendemos que grandes coisas podem acontecer num ambiente de culto, num ambiente de glória, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. E nós cremos nessa verdade e o meu coração se enche de expectativa por estar aqui nesse lugar. E nós cremos que esse é um tempo como igreja, onde o Senhor está fazendo coisas novas. Onde o Senhor está fazendo algo novo nessa cidade, nessa igreja e em cada coração. O Senhor está fazendo algo novo nas nossas vidas. E nós precisamos abrir o nosso coração e os nossos olhos para perceber aquilo que o Espírito Santo quer mover em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Basta um pouquinho de chuva e tudo começa a mudar. O que está seco começa a florescer. Um pouco de chuva, a gente viu também a tragédia que foi ali no Rio Grande do Sul. Vidas sendo mudadas de uma hora para outra. Uns tinham, e em outro momento, logo em seguida, já não tinha nada. Um pouco de chuva muda a nossa realidade. E que Deus mude a nossa realidade nessa noite, porque chuva na Bíblia está relacionada ao poder e ao mover de Deus, ao derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não há como o cenário da nossa vida não ser transformado pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Não tem como. Não tem como. Não há como viver o novo de Deus sem a presença dEle. Não tem como. Não tem como a gente viver algo diferente nas nossas vidas, fazendo as mesmas coisas que a gente está fazendo a vida inteira. Não, eu já sou salvo e eu me conformo com a maneira como eu estou. Não há limites para o agir de Deus. Não há limite para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não há limite para a revelação que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Porque a Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Não há limite, não se acomode. Não se conforme com a maneira que você viveu até hoje. Não se conforme. Mas queira o novo de Deus na sua vida. Queira o algo mais do Senhor. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Cada encontro pode ser hoje que Deus vai mudar a minha realidade. Pode ser hoje que Deus vai tocar na minha vida e mudar a realidade da minha casa. Pode ser hoje que o toque do Senhor vai vir sobre mim e mudar a realidade dos meus filhos. Pode ser hoje que a mão poderosa do Senhor vai tocar na vida do meu marido e vai trazer conversão ao coração dele. Pode ser hoje que o toque do Senhor vai vir sobre a minha vida e vai curar a minha enfermidade, que há anos eu tenho buscado. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Não fique preso ao seu passado. Não fique. Não fique. Mas tenha capacidade hoje que a sua visão seja ampliada. Que Deus de fato pingue aí o colírio dos céus, que
Apocalipse fala, há um colírio da parte de Deus, há um colírio do céu que faz com que as escamas dos nossos olhos sejam abertas, que essas escamas caem e que esse colírio do céu seja pingado aí nos seus olhos nessa noite, para que você possa ver acima das possibilidades, acima das circunstâncias. Que Ele te posicione hoje sobre uma rocha que é mais alta do que você. Em nome de Jesus. Há um novo de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, viver o novo não é esquecer e deixar para lá o seu passado. Não. Nós não podemos avançar. Nós não podemos viver o novo sem que nós tratemos com o nosso passado. Sem que a gente trate o nosso passado com a devida responsabilidade que nós precisamos tratar. Nós não podemos deixar coisas escondidas embaixo do tapete. Não, deixa para lá, o tempo cuida de tudo, Ele encarrega de fazer o seu trabalho. Não é verdade. A palavra de Deus diz que nós precisamos de consertos com o Senhor. Deus espera de nós, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre arrependimento, sobre conserto, sobre aliança, sobre a seriedade que é uma vida com Deus. E nós temos visto nesse tempo, os sinais estão ali. Não há mais tempo na nossa vida para a gente brincar de ser crente. Não há mais tempo como igreja da gente ficar falando uma coisa e vivendo uma realidade tão distante daquilo que a gente está verbalizando. Não tem mais tempo para nós. Deus está nos chacoalhando. Deus está chacoalhando a sua noiva. E Ele não vem para uma noiva desapercebida, que deixou o azeite das suas lamparinas, que deixou apagar a sua lâmpada. Não. Deus vem para uma noiva que foi adornada. Deus vem para uma noiva preparada. Deus não vem para uma noiva negligente, displicente, que viveu a vida inteira e deixa a vida me levar. Não! Deus não vem para uma noiva dessa forma. Deus vem para uma noiva preparada, adornada, que se preparou para esse grande encontro, que colocou o seu vestido de noiva branco, que arrumou o seu cabelo, colocou os seus sapatos, que fez a sua maquiagem, e ela ansiou por aquele dia. É para esses que o noivo vem. Deus está preparando a sua noiva. Deus está adornando. Deus está trocando vestes. Deus está preparando a sua igreja, e Ele está chacoalhando a nossa vida. Desperta, 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 porque o tempo se aproxima. Desperta, 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 porque o tempo se aproxima. Desperta, desperta. Ageu nos diz: considerai o vosso passado, resolva o que ainda não foi resolvido. Resolva, porque Deus é um Deus de amor, de perdão, de aliança, de conserto. Sabe, mas o que muitas vezes nós temos visto é pessoas que estão paralisadas, sem receber o novo de Deus, porque estão presas às experiências ruins, aos traumas que viveu, às suas dores, às suas feridas. Deus quer trazer um novo. O nosso passado precisa de conserto. O nosso passado precisa de conserto. Não pare apenas na sua conversão. Há tanto mais que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Há tanto mais do poder dEle que nós ainda não experimentamos. Há tanto mais, uma profundidade que nós ainda não fomos, porque nós estamos tentando controlar e viver a nossa vida do nosso próprio jeito. Nós ainda estamos com água apenas nos artelhos, mas Deus está nos chamando hoje. Vem profundo, onde as suas decisões são as minhas decisões, onde as suas escolhas são as minhas escolhas, porque nós estaremos tão alinhados
nesse lugar onde não dá mais para ir a nada, porque a gente já perdeu o controle da nossa vida, para que Deus controle a nossa vida. Onde nós somos governados pelo próprio Deus. Nós queremos um Jesus Salvador, que salve a gente todo o tempo, que me salve na hora do aperto, que me salve na hora dos meus dilemas, que me salve nas minhas dificuldades, nas minhas angústias, nas minhas dores. Mas a gente não quer o Jesus Senhor das nossas vidas. Nós precisamos entender essa verdade. Nós precisamos deixar Deus governar as nossas vidas. Porque do nosso jeito, eu quero dizer uma coisa muito triste. Do nosso jeito não dá certo. Não vai dar certo. E talvez a sua vida não tenha dado certo até hoje, porque você viveu do seu jeito, fazendo as suas próprias escolhas, escolhendo do seu próprio jeito. Não, eu sou dono da minha vida, do meu nariz, ninguém paga as minhas contas. Eu quero te dizer que não vai dar certo. Só vai dar certo no dia que você render toda a sua vida. Deus não quer 99%. Deus quer 100% da nossa vida. Deus quer 100%. Deus quer a integridade da nossa vida e do nosso coração. Ele não quer 99%. Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Sabe por quê? O vinho vai ser sempre novo. Sempre novo. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Deus derrama vinho novo em odres novos. O vinho vai ser sempre novo. É sempre o novo de Deus nas nossas vidas. Mas o odre é o problema. E Deus quer tratar com o odre da nossa vida. Porque às vezes não vai, não se dobra, não se quebra, não se quebranta. Não se humilha. Não muda. Não reconhece. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O problema não está no vinho, porque o vinho vai ser sempre novo. Mas como está a sua vida? Como está o seu coração nessa noite? Ele quer derramar do seu espírito sobre toda a carne. Ele quer derramar o seu espírito sobre a nossa vida hoje. A trombeta está tocando, está anunciando, há um anúncio de Deus. Há uma proclamação dos céus, há um anúncio, a trombeta está soando, a gente pode ouvir o som da trombeta anunciando, a notícia é espalhada, o nosso espírito está agitado, porque nós entendemos que aquilo que nós ansiamos e aguardamos está às portas para acontecer. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Há um poder disponível a nós. Há um clamor no nosso coração por sua presença. Há um clamor por mais, há um clamor por avivamento, há um clamor do nosso coração. Abacuque nos diz: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Senhor, aviva a tua obra em cada coração. E eu queria que você fechasse seus olhos agora, que você declarasse essa verdade ao Senhor nessa noite. Senhor, que a tua obra seja avivada no meu coração nessa noite, que a presença do Senhor venha de encontro ao meu coração nessa noite. Eu quero, Jesus, a tua palavra viva sendo revelada através de mim, através da minha vida, Senhor. Eu quero uma vida, eu quero viver, ó Deus, uma vida que condiz com quem o Senhor é. Eu quero manifestar o caráter do Senhor através de tudo aquilo que eu fizer. Eu te dou liberdade, Senhor.
Eu te dou liberdade. Estabeleça o reino do Senhor sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento. Abra os nossos olhos, Senhor, nessa noite. Abra, Jesus. Nós precisamos do Senhor e da força do seu poder. Nós precisamos ser avivados pela tua presença, ó Deus. Que os céus sejam abertos sobre esse lugar, ó Deus. Que os céus sejam abertos sobre esse lugar, ó Deus. Que os céus sejam abertos sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Abra o céu sobre esse lugar. Nós oramos para que de fato o Senhor derrame o teu Espírito sobre os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva e traga sobre nós a tua presença. Nós queremos, ó Deus, sermos avivados pelo Senhor. Faz, ó Deus, faz mais uma vez. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. Tira, ó Deus, toda a incredulidade dos corações, ó Deus. Quebra nessa noite a dureza do nosso coração, ó Deus. Que o odre hoje, que o Senhor toque nesse odre, assim como o Senhor tocou naquele vaso na casa do oleiro, ó Deus. Nos quebra, nos refaz, ó Deus. Mas que o nosso coração, ó Deus, esteja receptivo para ouvir a tua voz nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a palavra de Abacuque que eu queria compartilhar rapidinho com vocês. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Abacuque é esse profeta que profetiza num tempo em que o reino do norte, por não ouvir os profetas de Deus, foi tomado pela Assíria. Durante esse tempo, esse povo endurece a sua cerviz, não se quebranta, não se arrepende, não se humilha. E esse povo começou a andar longe dos caminhos do Senhor e fizeram muitas coisas que desagradaram o coração do Senhor. E sabe, hoje mesmo a gente estava conversando sobre quando a gente não aprende com a história, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E a Bíblia está aqui para nos ensinar. A Bíblia não esconde erro de ninguém aqui. A Bíblia está aqui, a palavra de Deus está aqui para que nós possamos aprender com os erros e com os acertos daqueles que acertaram e daqueles que erraram. Aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Nós precisamos aprender, mas o pecado da nação de Judá atrai o juízo de Deus. Sabe, o homem, ele jamais pode pecar e achar que ele vai ficar impune do seu pecado. Deus é um pai. E se você é filho, se você por um momento passou e ouviu a respeito de Jesus, e por um momento você falou, não, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Eu quero te falar um negócio, você é filho de Deus. Se você está aqui, você pode ter certeza que você é filho do Senhor. E você pode querer trilhar o seu próprio caminho, mas eu quero dizer que o Senhor vai te apertar, vai te moer. Então, quanto mais rápido você se render e se humilhar, menos sofrimento vai ter sobre a sua vida. Então, você tem o privilégio, eu atendo pessoas de 80 anos, que perderam uma vida inteira. E eu atendo adolescentes de 9, 13, 17 anos. E como eu fico feliz quando eu vejo um monte de adolescente desse. Porque estão tendo a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus e fazer uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Não existe um lugar onde a gente fique e fala assim, não, eu não vou ser bitolado, eu não vou ser crente, mas também eu não vou fazer tantas coisas assim, eu não vou pecar tanto. Ah, de vez em quando eu vou numa balada, de vez em quando eu vou sair para fazer algumas coisas, mas não vou ficar tão bitolada. Não existe esse lugar que a gente possa ficar. A Bíblia coloca diante de nós dois caminhos, não existe um terceiro. Não, você fica aqui do seu jeito, senta aí no banco, vem no culto, assiste o culto. Não existe essa possibilidade na nossa vida.
Ou nós estamos em obediência e fazendo as coisas de Deus para Deus, ou nós estamos do outro lado, que você sabe qual é. Nós estamos ouvindo a voz do inferno e caminhando para um caminho de morte. Então, quanto mais rápido nós escolhemos, e a nossa vida é feita de decisões e de escolhas. Escolhe a vida para que vivas. Eu coloco diante de vocês 2 caminhos, da vida e da morte, da bênção e da maldição. Qual o caminho que você quer escolher? Você só tem 2, você não tem uma terceira opção na sua vida. E se você é filho, Deus vai te apertar se você fizer escolhas erradas. Deus vai te moer, porque Ele não tem problema em disciplinar o nosso coração. Ele não tem problema em corrigir os filhos a quem Ele ama, porque aquele que está sem disciplina é porque não é filho. Quando nós estamos debaixo da disciplina de Deus, é porque Deus ama a gente. Não desmaie em seu coração a ser corrigido pelo Senhor, porque você é filho. E Ele vai corrigir. Nós como pais, nós não sabemos corrigir os nossos filhos, mas Deus sabe. Deus sabe apertar a nossa vida. Deus sabe cercar o nosso caminho com espinho. Ele sabe, Ele fez isso com o povo de Israel. Ele mesmo cercou o caminho daquele povo com espinho. Foi Deus. Foi Deus. E Ele faz isso com a gente. Então não pensa. Aquela nação atraiu o juízo de Deus sobre a vida deles. Porque a Bíblia diz, o que você semear, você vai colher. E a Bíblia ainda é mais dura ainda. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais desesperada a gente fica em obedecer a palavra do Senhor. Porque a Bíblia ainda fala, quem semeia vento, colhe. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Não tem como escapar dessa lei aqui. E o mundo espiritual é mais real do que a gente pode imaginar. Porque o mundo físico é feito de leis. Você solta uma coisa aqui, ela não vai grudar no teto, porque existe uma lei que vai atrair o objeto para baixo. No mundo espiritual é assim. Por isso que existe não. Quando a Bíblia fala não, quando Deus fala não para nós, é como eu entendo hoje como mãe, eu entendo como o filho que está correndo em direção àquela avenida movimentada, que Deus sai atrás da gente, que a mãe sai atrás. Ela não está interessada se o filho vai cair, vai ralar o joelho, ou se ela vai catar o menino pelos cabelos. Não, ela quer salvar a vida dele. Então ela corre, ela puxa, às vezes ele até vai cair no chão e vai machucar. Deus é assim. Quando a palavra de Deus fala não, jovens, não é para tirar da gente a nossa liberdade, a nossa alegria. Não é para isso. Quando Deus fala não, é porque Ele quer cuidar da nossa vida. É por causa do amor dEle. Porque o mundo espiritual existem leis. E quando Deus fala não e a gente desobedece o que Deus falou não, é porque sobre a nossa vida vai vir algo. Porque Deus é mau? Não, por causa da minha escolha. Então todas as vezes que Deus diz não na palavra dEle, dê atenção. Pare para meditar naquilo que Deus está falando. Não faça isso. Porque Deus é amor. E como um bom pai, Ele sabe cuidar muito bem dos seus filhos. Porque muitas vezes o seu caminho em que você acha que é de felicidade, de alegria, está te conduzindo para um inferno. Porque o diabo é mentiroso. Um dos nomes dele que mais me aterroriza é que ele é a grande meretriz, ele é a grande prostituta. É apavorante. Porque ele sabe seduzir o nosso coração muito bem e nos atrair para esse caminho de morte. Mas nós precisamos hoje nos posicionar como igreja, como servos de Deus. Nós precisamos aprender a nos posicionar em nome de Jesus. Nós precisamos aprender hoje, despertar o nosso coração para ansiar e desejar mais de Deus. Nós precisamos ansiar pela mudança que Deus quer operar nas nossas vidas. Nós não podemos mais nos conformar com a maneira que nós estamos vivendo. Saia desse lugar de mornidão.
Porque além dos dois caminhos, da vida e da morte, Deus fala que o morno, ele está a ponto de vomitar. O morno é aquilo que causa ânsia em Deus. E não tem nada mais terrível. Não tem enxaqueca, não tem gripe, não tem nada mais terrível do que você ficar com ânsia, com aquela vontade de vomitar e não vomitar. Sabe, o morno é essa mesma reação que causa em Deus. Eu não estou suportando ficar desse jeito. Então o morno, ele está a ponto de te vomitar. Quem dera você fosse até frio. Mas porque você não é frio e nem quente, eu quero te vomitar. Nós precisamos querer e ansiar pelo novo de Deus nas nossas vidas. E sabe, a primeira coisa que nós aprendemos com esse profeta é que, a princípio, esse profeta, ele está indignado com Deus. Senhor, por quê? Ele começa o texto dizendo: Senhor, por quê? Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai me deixar ver essa calamidade? Até quando, Senhor? Esse profeta está indignado. E sabe, o mais de Deus, o avivamento, a presença do Senhor precisa passar pela nossa indignação com o pecado, com as coisas, com a circunstância na nossa vida. Ela precisa passar por essa indignação no nosso coração. A gente não pode estar sentado, satisfeito e achando que é isso mesmo, não. O mais de Deus tem que passar pela nossa indignação. E Abacuque está indignada. Eu gosto desse termo. Estou indignada. De vez em quando eu falo isso, né? Estou indignada e a gente precisa ter essa indignação com relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes na nossa própria vida. Nós precisamos, antes de querer tirar a trave do nosso irmão, nós precisamos tirar o cisco que está no nosso olho. Então a indignação precisa primeiro estar na minha vida, com relação às minhas atitudes, com relação ao meu caráter, com a maneira como eu vivo, com a maneira como eu me comporto, quando eu não estou num ambiente de culto como esse. Como que eu estou reagindo lá no meu lugar de trabalho? Como eu estou manifestando a glória do Senhor aonde eu estou? Quando eu era jovem, tinha a idade de vocês, a gente vibrava quando um pregador falava: Deus está levantando profeta, Deus está levantando pastores nesse lugar, Deus está levantando missionário. Eu vibrava com isso. Mas hoje chegou o tempo, é um novo tempo, onde Deus está levantando juízes, advogados, Deus está levantando médicos, Deus está levantando professores, Deus está levantando enfermeiros, Deus está levantando todo tipo de profissionais para alcançar pessoas que o pastor não alcançaria. Deus está levantando pessoas excelentes, que vão ser excelentes naquilo que fazem, que vão glorificar o Senhor naquilo que está fazendo. Deus está levantando pessoas que aprenderam a cultura do reino, que aprenderam a andar outra milha, que aprenderam a dar a outra face. Deus está nos preparando para esse tempo, para que as pessoas sejam convertidas através da nossa conduta, porque a igreja tem sido acompanhada pelo desespero das pessoas. Eu não vou na igreja, porque elas não têm um problema com a igreja, mas elas têm um problema comigo, porque lá no meu lugar de trabalho eu dou um mau testemunho. Eu sou a pior pessoa na faculdade, eu sou o pior tipo de pessoa. Aquilo que os incrédulos não fazem, o cristão dentro da faculdade está fazendo. Então a pessoa não quer Jesus, mas ela está detestando a igreja, porque o crente está vivendo pior do que o incrédulo. Cumpre as coisas e não faz. Promete e a palavra já não tem nenhum peso, nenhum valor. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos estar indignados com a nossa conduta. Nós precisamos ser a voz, nós precisamos testemunhar Jesus. Não é ficar falando: ai, Jesus, Jesus o tempo inteiro. Ai, pastor, eu tenho vergonha, eu escuto isso de muitas jovens. Pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus. Você tem vergonha? Então viva.
Porque em vivendo Jesus, as pessoas vão olhar para a sua vida e falar: uau, tá diferente. Aquelas que te criticavam, que te criticam, que tira chacota quando você diz que é crente. Sabe essas menininhas que dizem assim: ah, você é crente, ai, não acredita. Essas meninas, quando tiverem o primeiro empecilho, o primeiro problema, sabe quem que elas vão procurar? Vocês. Vocês vão ser referência na vida delas, porque vocês vivem Jesus, porque a vida de vocês manifesta a glória de Jesus. Então esses que tiram chacota, que faz gracinha quando você diz que é cristão, quando eles estiverem em dificuldade, em aperto, a primeira pessoa que eles vão se lembrar é de vocês. Viva Jesus, manifeste Jesus. Deus está levantando pessoas nas diversas esferas da sociedade. Deus está levantando pessoas excelentes, para manifestar a glória dele, ainda que você não verbalize palavra alguma, mas todas as suas atitudes vão refletir o caráter e a vida do Deus que você diz que você serve. Nós precisamos do novo de Deus. Sabe, tem um plano diabólico que é normalizar o pecado. É tornar certo aquilo que é errado em nome de Jesus. As pessoas fazendo aquilo que é errado, sabe? E muitas vezes Deus é longânimo e por muito tempo aquilo a pessoa acha que vai dar certo. Estou fazendo aqui, estou pecando aqui, estou servindo a Deus e não está acontecendo nada comigo. O teu pecado vai te achar. Não pense que você vai ficar impune no seu pecado. Não pense. Não pense. Não, pastora, mas foi só uma mentirinha santa. Ainda coloca o santo na mentirinha. Não. Chegou o tempo de nós vivermos como igreja a santidade do Senhor. Sabe, eu por muito tempo trabalhando com o Ministério de Cura e Libertação, eu achava que isso era o ápice da afronta no inferno. Nossa, trabalhando com o Ministério de Libertação e todo mundo: pastora, como você consegue? Nossa, é um ministério muito visado e o diabo investe pesado. E é verdade, porque minha equipe, eu formo, ela desfaz. Eu formo de novo, de repente está todo mundo caindo, em nome de Jesus. Mas eu entendi que isso não era o ápice da nossa vida. Sabe o que estremece os céus e o inferno? Sabe o que estremece o céu e o inferno? Não é um ministério, não é ser pastor, não é ser um músico dentro da igreja, não é ser um levita, não é ser missionário, não é ser nada disso. O que estremece o céu e o inferno é um homem que decide viver uma vida em santidade. Porque ele tem o respaldo do céu. E o inferno bate em retirada. E o inferno estremece diante de um homem e de uma mulher que decide viver uma vida de santidade. Isso de fato abala os céus e abala o inferno. Nós precisamos entender essa verdade. Sabe, o pecado é a pior coisa nas nossas vidas. É a pior coisa e a maior estratégia do diabo é fazer com que nós não enxerguemos o nosso pecado. Pastora, tem uma pessoa que você precisa atender porque ela está com transtorno. Transtorno não, é pecado. A pessoa está em pecado. Precisa de arrependimento, confissão, renúncia, se arrepender diante do Senhor. Não é um transtorno. Sabe, a gente vê várias pessoas na Bíblia achando que o pecado não ia dar em nada. Não vai acontecer nada. Depois eu me arrependo, peço perdão. Não vai dar em nada não. Sansão foi esse. Foi consagrado desde o ventre. Foi gerado para cumprir um propósito de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Sansão, ele começa a flertar com o pecado. O pecado começa na nossa mente. O pecado começa aqui, ó. O diabo vai sugestionando. Não faz. Só uma coisinha. O que tem? Só uma mentirinha. É só abrir, só um cliquezinho. Ninguém está vendo. Ninguém está te ouvindo agora. Você pode abrir o seu celular. Você está sozinho.
Ninguém vai descobrir. Hoje tem um site aí que eu ouvi falar esses dias, o site escuro, as páginas escuras da internet, sombrias. Eu fiquei horrorizado quando comecei a ouvir sobre isso, que não deixa histórico, não deixa nada. Hoje os adolescentes sabem fazer tudo e apagar tudo histórico. Não adianta a gente como mãe lá abrir a senha, fazer as coisas, investigar, não adianta. Essa geração está muito além da gente, muito além. E o diabo é isso que vai sugestionando aqui, ó. Não, é só uma coisinha. Não tem nada. Sansão começou. O diabo foi falando, não, flerta com o pecado, vai lá. Desobedece os seus pais, a ordem dos seus pais não vale de nada. Esses seus pais são ultrapassados, são velhos. É velho, você é velho, pai. Você está ultrapassado. Sansão começou a flertar com o pecado. Ele começou a flertar com o pecado. Ignorar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que ele já tinha sido ensinado pelos seus pais. Seus pais haviam ensinado ele nas leis de Deus. Ele era um nazireu, ele era consagrado por Deus, mas ele ignora as leis de Deus, ele ignora as instruções do seu pai. Ele escolhe uma esposa de quem Deus falou que não era para ele se casar. Não case com o povo lá. Sansão fala, não, vou lá, era atraente. Na igreja os crentes é pior do que os incrédulos, mãe. Sabe, eu vejo Sansão hoje trazendo para a nossa realidade. Você fala que é para eu casar com crente, mas os crentes estão pior do que os lá de fora. Não, depois se converte. Sansão foi flertando com o pecado, ignorando as leis do Senhor. Sabe, cai fora, jovem, de qualquer relacionamento que não vai te ajudar a cumprir a vontade do Senhor. Sai fora. Sai fora de todo relacionamento que não vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não se relacione com ninguém por carência, mas se relacione com alguém que vai te ajudar a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não ceda. Não ceda às sugestões do inferno na sua mente. Sabe, as palavras e as frases do diabo é muito conhecida. Quando vem com essas coisinhas, crente é pior, eu já falo, sai fora, cala Satanás, arreda Satanás. Igual Jesus falou para Pedro, você não cogita as coisas celestiais, porque a gente precisa entender as coisas do inferno, porque a gente está sendo destruído, porque está faltando conhecimento da nossa vida. Não vamos falar do diabo, porque o diabo, nós vamos falar só de Jesus, porque o diabo deixa para lá, mas a gente está sendo ignorante com as coisas do outro lado, do inferno, como que o diabo age, e aí nós estamos sendo destruídos. Não ignore os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre vós. Nós estamos ignorando, mas as frases dele são muito conhecidas. A pessoa às vezes não está nem possessa, mas ela começa a falar aquilo que é típico de Satanás. E muitas vezes está acontecendo isso. Nós estamos num outro nível de possessão e endemoniamento, porque antes a pessoa retorcia, hoje ela fala igual eu estou falando aqui, ó, boazinha, e ela está endemoniada. Nós estamos num outro nível espiritual como nunca se viu. Antes falava, está amarrado, e de fato, nós temos autoridade como igreja para isso. Está amarrado, anda de 4, e o diabo andava. Agora não. Nós estamos vivendo outro nível. E as frases do diabo são características, a gente reconhece, logo sente o cheiro. Nós precisamos, como povo de Deus, entender essas verdades. Nós precisamos, porque nós nascemos, nós fomos criados para andar em vitória, em novidade de vida. E por que a gente tem sido destruído na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? Porque aquilo que é a nossa verdade tem sido negligenciada. A gente sabe tudo que passa na novela, tudo que passa nos filmes, na série, mas a gente desconhece a palavra de Deus. Nós precisamos dessa palavra para viver esses dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos. Então, jovem, não entre em julgo desigual. Não entre. Não vale a pena. Não vale a pena. Sabe, quando a gente, voltando em Sansão, quando a gente negligencia, quando a gente despreza a palavra de Deus,
Sabe, o pecado e as circunstâncias, sabe o que vai fazer? Vai rapar a nossa cabeça. Igual aconteceu com Sansão. Vai furar os nossos olhos, porque o pecado faz isso, tira a nossa visão espiritual, a gente não ouve, não enxerga mais. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sabe, o pecado vai fazer da gente um palhaço, uma marionete de Satanás. O diabo fala, vira para lá, você vira, faz isso, você faz. Você se torna marionete do diabo, porque o que ele precisa é só de um direito, porque ele age por legalidade. Então, se você der uma brecha, e é por isso que eu falei, ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou ele não ocupa lugar nenhum na nossa vida. É por isso que eu falei, Deus não quer nosso 99%, porque se o diabo tiver 1%, ele vai dominar a sua vida. E o pecado fez isso com Sansão, rapou a cabeça dele, furou os olhos dele. Sabe o que os filisteus faziam? Traga lá Sansão, traga lá Sansão para a gente se divertir com ele. O diabo faz isso. Traz lá fulano, que nós vamos divertir com ele agora. Oferece o banquete e depois expõe. Oferece o banquete achando que aquilo é o banquete da minha vida. Isso aqui é a minha alegria, é a razão do meu viver. Depois ele vem e destrói. Acaba com a sua vida e com tudo que é seu. É isso que ele faz. Oferece, vem na bandeja, aquele cheiro, meu Deus. E aí sabe o que acontece? Está envenenado, você vai morrer. O diabo faz isso na nossa vida. O diabo faz isso. E sabe, Sansão está lá, sendo um palhaço dos filisteus. Mas sabe, na história, quando ele está lá, conversando com Dalila, Sansão começa a enganar ela. Ah, se você me amarrar com 7 tiras de couro, minha força vai embora. Se você me amarrar com cordas que nunca foram usadas, e ele vai enganando Dalila. E Dalila vai fazendo tudo que ele vai falando para tentar enfraquecer, porque o pecado enfraquece o poder de Deus nas nossas vidas. Sabe, aquele desenho, eu quero indicar um livro para vocês, jovens. Um livro chamado Kryptonita. Um livro mudou a minha vida, vai falar sobre santidade. É o Superman que ficava diante da Kryptonita, né? E quando ele ficava diante da Kryptonita, ele perdia suas forças. Ele era o cara mais forte do mundo, mas quando ele ficava perto da Kryptonita, ele ficava fraquinho. O pecado faz isso. O pecado mina o poder de Deus nas nossas vidas. E o que o diabo quer? Tirar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Deixar a gente sem autoridade. Você pode até vir na igreja, mas você não vai ter autoridade. Você pode até pregar e falar bonito, ter uma boa performance, mas você não tem autoridade para mudar e impactar vidas. Você pode até tocar no louvor belamente, mas aquilo que você faz não vai mudar o coração de ninguém, não vai quebrantar o coração de ninguém. O diabo quer te deixar assim, ele não quer te impedir de vir aqui. Sabe o que ele quer? Pecado na sua vida. Isso que alimenta o diabo, pecado. A igreja foi feita para andar em poder, em autoridade. Nós como igreja, nós estamos aqui plantados para destruir as portas do inferno, as obras do diabo. E contra essa igreja, não é ficar repetindo o versículo fora do contexto, que a gente começa a orar, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Que igreja? Porque o diabo está dando de lavada em nós, crente. As portas da igreja não vão prevalecer contra uma igreja que entende essa verdade. Contra uma igreja que decide viver em santidade. E manifestar o poder, a glória de Deus sobre a face dessa terra. Nós como igreja estamos plantados para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar cativos. E aí a gente para na salvação. E há muito mais que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O Senhor quer nos usar como instrumento de salvação, para libertar pessoas, para tirar pessoas do inferno. Mas nós estamos tão fraquinhos que nós não conseguimos nem falar, porque o diabo minou toda a nossa força, e nós estamos até fazendo, mas sem nenhuma autoridade. Isso não muda
Você pode fazer, mas o fazer sem ser não serve para nada, porque os discípulos voltam extasiados da missão, da grande missão. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. É verdade isso. Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres, muitos foram curados. A gente fez igual o Senhor ensinou, a gente tocava nas pessoas e elas eram curadas. Jesus olha e fala: não fica feliz por causa disso não. Não se alegre por causa disso. Se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque muitos vão profetizar. Muitos vão expulsar demônios. Muitos vão falar em outras línguas. Muitos vão fazer sinais, prodígios. Mas naquele dia eu vou olhar para essa pessoa e eu vou dizer para eles: eu nunca te conheci. Eu não sei nem quem você é, porque você nunca teve intimidade comigo. Afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade. O fazer sem ser não serve para nada. Nós precisamos ser antes de fazer qualquer coisa. E você, quando você é, não importa o lugar onde você esteja. Eu estou fazendo um trabalho, eu estou aqui, eu estudei na faculdade, eu atendi uma menina esses dias, estudei na faculdade, pastor, fiz pós-graduação e eu estou trabalhando no escritório de contabilidade. Eu falei: presta atenção no que Deus quer tratar na sua vida. Porque se você está no escritório de contabilidade, use todo o talento, toda a força, toda a vida que Deus te deu, seja a melhor dentro daquele escritório. Porque quem não é fiel sobre o pouco, não vai ser colocado sobre o muito. Seja grata, pastor, eu tenho só arroz para fazer em casa. Faça o melhor arroz, minha filha, que você puder. Sabe por quê? A autoridade do Senhor sobre as nossas vidas não interessa se eu estou aqui no púlpito com o microfone ou se eu estou lá em casa lavando o banheiro. Porque tudo que eu fizer, eu preciso entender que eu estarei glorificando o nome do Senhor. Eu preciso glorificar o nome do Senhor em tudo que eu fizer. E a partir desse entendimento, o Senhor vai começar a liberar grandes coisas, grandes coisas. Eu posso dar mais, eu posso dar mais, eu posso dar mais para esse filho, eu posso dar mais porque ele está sendo fiel. Eu posso fazer mais na vida dele. Eu posso. Sabe, Sansão, é tão triste a história dele. Porque quando Dalila fala para ele: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. A Bíblia diz: tendo ele despertado do seu sono, ele disse: eu vou sair ileso, como todas as vezes eu saí. Quando me amarrou com cordas, eu saí ileso. Quando me amarrou com as minhas 7 tranças, eu saí ileso. Ninguém me pegou no meu pecado, está tudo dando certo. E Sansão está lá, vou sair de novo ileso. Ninguém vai perceber, porque eu estou no oculto, estou escondidinho. Mas a Bíblia diz: porque ele diz: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não percebeu. Essa é a coisa mais triste que nós podemos viver. Não perceber que a presença de Deus já foi. Já foi, não está mais. Não está mais. Mas sabe, ele é preso. Fica preso. E sabe, o cabelo começa a crescer de novo. E talvez Sansão comece a se lembrar de todas as promessas que Deus falou sobre ele. Sabe, talvez ele ali naquela prisão comece a se lembrar de todas as palavras que foram ensinadas pela sua mãe, pelo seu pai. E o cabelo começa a crescer. E ele começa a dizer: Senhor, faz mais uma vez. Senhor, só mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez na minha vida. Só mais uma vez, Senhor. Só mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. E sabe, a gente sabe o que aconteceu. O poder volta.
por causa do arrependimento do nosso coração. Não há pecado que Deus não possa perdoar, mas Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Um coração humilde atrai o favor de Deus. Abacuque está lá porque o Senhor me faz ver toda essa iniquidade. Ele está indignado, ele está aflito. Os justos estão sendo oprimidos. O povo vivia em pecado, na idolatria, oprimia os pobres. O povo abandonou a palavra de Deus para dar ouvido ao profeta que dizia paz, 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 enquanto não havia paz. Judá estava sendo governada por maus, os tribunais eram corruptos, criavam as suas próprias leis. O povo tinha certeza que não ia dar em nada. Certeza. Mas Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Não apenas quando a palavra é a nosso favor, mas é quando ela é contra nós. E ele grita, e ele clama a Deus. Ele tem necessidade de entender como Deus não coloca um fim nessa maldade toda. Mas sabe o que acontece? O silêncio de Deus aflige mais o coração de Abacuque. Porque Deus estava dando tempo para aquele povo se arrepender. Quanto mais ele clama, mais Deus fica em silêncio com ele. E sabe que Jó também passa por esse momento de clamar a Deus. Porque Jó começa a perguntar: Senhor, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não passa? Por que eu perdi meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? O Senhor, por que o Senhor não me mata de uma vez? Mas tudo que ele ouve é silêncio de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus não estava apático ao clamor de Abacuque. Assim como ele não estava apático ao clamor do coração de Jó. Sabe por quê? Ele tem um domínio, controle sobre as nossas vidas. Tudo está debaixo da sua poderosa mão. Mas ele não só vê a iniquidade, mas ele clama, Abacuque clama ao Senhor para que ele intervenha. Não brinque com o pecado, porque ele vai destruir a sua vida. Esteja indignada contra o pecado, esteja indignada com a sua própria vida. Sabe, Deus, ele vem com resposta ao clamor de Abacuque, mas ele não vem respondendo às nossas inquietações, muitas vezes como a gente quer. E sabe, para que o avivamento venha sobre as nossas vidas, para que a presença de Deus venha sobre as nossas vidas, nós precisamos estar indignados contra o nosso pecado, contra a nossa vida. E a segunda coisa que eu entendo com essa história de Abacuque é que Deus sempre responde, mas ele não responde do jeito que a gente quer. Ele vai responder ao nosso clamor, ao clamor do nosso coração, porque ele não está alheio às nossas necessidades, não. Ele não está passivo com tudo aquilo que a gente está vivendo. Mas a resposta de Deus muitas vezes não vai ser como a gente quer. A gente pede paciência e Deus manda tribulação. Ué, você orou. Aí quando Deus começa a responder, a gente começa a dar piti. Não quero mais estar no ministério. Não quero mais servir nessa igreja. Não quero mais célula em casa. Gente, eu sou líder de célula e eu vejo tanta coisa. Aí começa a dar piti. Mas tudo que Deus está fazendo é forjando o nosso caráter. E sabe, muitas vezes para mudar o meu coração, Ele não vai trazer de pessoas de fora para me forjar e para moldar o meu caráter. Ele vai trazer os de dentro. Porque os de fora não vai tratar o meu caráter muitas vezes, que eu deixo para lá. Fica para lá. Mas os de dentro, como é que você deixa para lá? E talvez é por isso que há anos você está orando pela conversão do seu marido não converte, porque ele quer tratar o seu coração. Quer te ensinar a amar. Não um amor egoísta. Pastor, eu só mudo se ele mudar. Gente, eu escuto isso todos os dias. Quase. Eu só mudo se ele mudar. Porque se ele não mudar, não vou mudar. Deus está querendo, filha, estou querendo te ensinar a maneira como eu amo. Não é a maneira como você ama. Você precisa ser como eu sou.
O filho difícil está forjando. Quero paciência, Senhor, quero paciência. O filho difícil está forjando o quê? Senão a nossa paciência. Para Deus mudar e converter é assim, ó. Para Deus converter um marido incrédulo é assim, ó. Para Deus converter um filho que está perdido é assim, ó. Mas para o meu coração amar de forma incondicional, como Ele precisa me tratar. Para eu exercer o fruto do Espírito Santo, que é amor, paciência, longanimidade, domínio próprio. Que tipo de situação que Deus vai me colocar para exercitar o fruto do Espírito Santo? E eu tô lá, querendo que o meu marido incrédulo me ame. Eu lá, querendo que a minha sogra tenha paciência comigo. Que ela seja boazinha. Mas ela não conhece Jesus. Eu estou sendo muito cruel. Porque só pode manifestar o fruto do Espírito quem tem o Espírito Santo de... Quem não tem Jesus no seu coração vai manifestar o Espírito Santo. Por isso que eu falei, não entre em julgo desigual, jovem. Porque você vai para o casamento achando que o mocinho vai te amar, vai te dar flor, bombom todo dia, vai ter paciência com você, mas ele não conhece Jesus. Ele não vai conseguir te amar, ele não vai conseguir ser fiel, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus. Um menino que não conhece Jesus não vai conseguir te amar, não vai conseguir ser fiel a você. Porque só pode exercer o fruto do Espírito quem tem Jesus, porque isso é fruto do Espírito. Deus não responde do jeito que a gente quer. Ele tem os seus meios de agir. E a resposta de Deus veio ao coração de Abacuque, mas não veio do jeito que ele esperava. Não veio. Não veio. E todas as vezes que nós pedimos, Senhor, me leva a um nível mais profundo com o Senhor. O Senhor vai permitir que algumas situações difíceis aconteçam na sua vida. Senhor, eu quero mais do Senhor. Deus vai permitir algumas coisas aconteçam na sua vida. Mas todas as vezes que as circunstâncias difíceis vêm na nossa vida, nós precisamos sair dela aprovados por Deus. Porque no deserto nós só saímos de duas formas. Ou nós saímos dele aprovado, ou nós não saímos. E aí a gente se vê na prova de novo. De novo essa situação, a mesma situação. Eu vivendo isso de novo, não acredito. Porque você foi reprovado por Deus. Deus vai te colocar de novo na mesma prova. Na mesma prova. Porque você precisa sair de todas as provas aprovada. Aprovado. Nós precisamos ser aprovados por Deus. E sabe, todas as vezes que nós saímos de uma situação aprovado por Deus, sabe o que acontece? Deus derrama sobre nós um novo óleo, uma nova unção, uma nova autoridade. E o Senhor nos leva para um nível mais profundo. E de novo vem situações mais intensas, mais profundas. Mas eu saio dali aprovado, fazendo aquilo que o Senhor me manda fazer, cumprindo aquilo que o Senhor me mandou cumprir. E quando eu saio daquela situação, eu recebo mais autoridade, mais poder de Deus. E é isso, é um nível mais profundo de revelação da glória, da autoridade de Deus sobre as nossas vidas. As pessoas olham para mim e ficam brincando: pastora, me dá o que você tem. Eu falei: não queira passar pelo que eu passo. Deus quer nos aprovar. Deus quer aprovar o nosso caráter. Deus quer aprovar a nossa vida. Sabe, e é mais profunda ainda. Eu estou falando que a palavra de Deus é profunda. É muito profunda. Porque ainda não é fazer do jeito que a gente acha correto. É do jeito de Deus. Não é fazer as coisas do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Sabe por quê? Uzá achou que estava fazendo a coisa correta. Os bois tropeçaram com a arca, com a presença de Deus, e Uzá vai lá e toca na arca. O que acontece? Morre. Saul tá lá, não podia oferecer sacrifício, estava esperando o profeta,
Ele olha, o povo está indo embora e ele decide: eu mesmo vou fazer esse negócio, eu mesmo vou lá fazer um negócio que Deus não te mandou fazer. Está lá trabalhando dentro da casa de Deus, para Deus, está falando que era para Deus o sacrifício. Mas Deus não era para ele fazer aquilo. Deus não mandou, Deus não pediu que ele fizesse. Saul é rejeitado porque oferece um sacrifício que não era para fazer. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é da nossa forma. Não é da nossa forma. Sabe o que a Bíblia diz? Da mesma forma, nenhum atleta é coroado se não competir de acordo com o regulamento. Nenhum atleta vai ser coroado. Porque se ele infringir um regulamento, ele não vai receber a medalha. Ele vai ser desclassificado. E na nossa vida é assim. Nós não precisamos correr só a corrida, mas nós precisamos correr lá, do jeito correto que Deus nos instrui na sua palavra. Eu estou falando que é mais profundo. É muito mais profundo a vida com Deus. E por que o meu povo perece? A palavra de Deus diz: porque lhe falta o... E conhecereis a verdade vos... Não seja destruído. Antes da restauração, Ele precisa nos tratar, Ele precisa nos curar, Ele precisa despertar em nós um clamor por mais. Ele precisa colocar em nós um desespero na nossa alma, uma indignação no nosso coração contra a nossa vida, com a maneira como nós estamos vivendo, com o que está acontecendo no mundo, na sociedade. Ele precisa tratar o nosso coração para que nós sejamos levantados como uma voz que vai impactar a nossa sociedade, que vai mudar o ambiente de trabalho, que vai impactar e mudar a nossa sociedade, a nossa nação. Essa terra, através do que isso vai acontecer? Através da minha vida, que foi incendiada e transformada pelo poder de Deus. E que foi aperfeiçoada muitas vezes com o tratamento de Deus, com as provas que foram colocadas diante de você. Então não desista no meio do caminho, não pare no meio do processo, aguente, fique no casamento, porque ainda mais no seu casamento que você não deu, que você precisa dar. Há mais no seu casamento que você não fez, que você precisa fazer. Então não reclame, não murmure. Há mais de Deus na nossa vida. Não reclame das circunstâncias, mas seja um agente de transformação daquilo que você está inquieto. Seja você a primeira pessoa. Isso é maturidade. Que Deus quer nos levar à maturidade. Tudo que Deus quer é nos levar à maturidade. Tudo que eu quero é muitas vezes que as minhas filhas tenham a cabeça e os pensamentos que eu tenho, mas leva um tempo. Mas é o maior desejo do meu coração, porque eu quero poupar o sofrimento na vida delas. Tudo que Deus quer é nos levar à maturidade. E maturidade está relacionada com responsabilidade. Quando eu sou maduro, eu assumo responsabilidade. Então eu não fico acusando: foi fulano. Foi a mulher que o Senhor me deu, Senhor. Tá vendo? Se o Senhor não tivesse, é culpa sua. Caim, sou eu o tutor do meu irmão? O que eu tenho a ver com isso? Deus pergunta: Caim, onde está seu irmão? Eu não sou responsável por ele. Deus estava perguntando: o que você está fazendo com a sua vida? Se arrependa. Quando Deus fala para a mulher samaritana: vai lá e chama seu marido. Deus estava falando para ela: olha como que você está vivendo, olha a vida que você está vivendo, olha as escolhas que você está fazendo. Isso não vai trazer salvação sobre a sua vida, mas vai trazer a morte. Olha para você, olha para a sua casa, olha para as suas atitudes, olha para o seu comportamento. É tempo do novo de Deus nas nossas vidas. É tempo do novo de Deus. É tempo de Deus trazer o novo de Deus sobre as nossas vidas. E agora Deus está enviando a resposta a Abacuque, mas não do jeito que ele queria. Eu vou enviar, eu vou trazer
os babilônicos para disciplinar, ajudar. Um povo mais perverso e cruel para disciplinar essa nação. Ninguém acreditaria que os caldeus seriam responsáveis para disciplinar, ajudar. Assim como a gente muitas vezes não acredita que Deus está usando as pessoas difíceis para trazer arrependimento ao nosso coração, para transformar o nosso caráter. Sabe, seu chefe, seu patrão lá, que é difícil, pega no seu pé. Sabe, todo mundo gosta de falar da sogra, sabe, sua sogra? Deus está trazendo a Babilônia para disciplinar. Quem que Deus está usando para corrigir o seu coração? Deus está esperando de você o fruto do Espírito Santo. Os valores do reino não são os valores do mundo. Os valores do reino é totalmente contrário aos valores do mundo. O Senhor nos ensina a dar a outra face. O Senhor nos ensina a andar a outra milha. O Senhor nos ensina, quando alguém pedir a capa, dar também a túnica. São totalmente contrários. Quem Deus está usando para corrigir o seu coração? Ele vai usar pessoas, pode ter certeza que Ele vai usar pessoas para exercitar o seu perdão. Ele vai usar pessoas para corrigir a sua rota. Quando você vai exercer perdão? Quando você precisa perdoar. Quem vai ser o traidor? Quem senta do meu lado, na minha mesa, que come da minha comida. Eu amo comer a comida no prato do meu esposo. Às vezes falta um pedacinho de carne e tem só um restinho de arroz. Eu vou no prato dele, pego a carne dele e como. Quem te trai? Quem come no seu prato. Você só faz isso com quem tem intimidade. Você não faz isso com quem você não tem intimidade. Mas sabe o que acontece? A traição de Judas não muda o caráter de Jesus. Ele sabia. E sabe como ele chama Judas de amigo? Aqui vieste, amigo. Aqui vieste. Porque a traição daquele homem não muda o caráter de Jesus. Você vai ser exercitado no perdão. Você vai ser exercitado no amor, na paciência. Deus vai exercitar a gente. Deus vai enviar pessoas difíceis para corrigir a nossa rota, para trazer sensibilidade, porque talvez você seja um acusador, um religioso, que acusa as pessoas. Você viu a família de fulano? Olha lá o que aconteceu. E talvez as coisas vão começar a acontecer na sua casa, sabe por quê? Porque Deus está te ensinando a ter misericórdia e compaixão, a se levantar como um intercessor. Em nome de Jesus, é tempo do novo de Deus. É tempo. Sabe, a gente ora por um avivamento, mas o arrependimento no nosso coração é o útero do avivamento. Não existe avivamento sem antes nós nos arrependermos do nosso pecado. Sem antes nós começarmos a clamar por mais de Deus, pela presença de Deus sobre as nossas vidas. Quando o povo se arrepende, Deus envia a restauração. Mas quando o povo endurecia a cerviz, Deus enviava o juízo sem dó. Sem dó. Em nome de Jesus. Penúltimo ponto, nós precisamos buscar ao Senhor até quando? Estou esperando, mas nada acontece. Eu já estou cansando de esperar. Eu busco a Deus e Ele não me responde. Nós precisamos buscar a Deus até quando? Até que Ele intervenha. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar até que Deus intervenha. Eu não vou parar. O avivamento vem, a transformação de Deus vem na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja, por meio da oração. Quando nós buscamos o Senhor, até que de fato Ele se manifeste. E Abacuque foi esse intercessor que diz: eu estarei na minha torre de vigia. E é dessa maneira que nós precisamos buscar ao Senhor até que Ele venha, até que o meu pecado seja de fato exterminado na minha vida, até que a presença de Deus seja real e mude o meu caráter e a minha conduta. Até quando eu vou buscar? Até que o céu se manifeste na minha vida. Eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de interceder, até que Ele se
se manifeste. Eu vou tirar o meu foco do problema. Porque estar na torre de vigia é isso. Eu vou estar no lugar alto, acima da circunstância. Porque eu não olho para o problema, mas eu coloco os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Eu coloco os meus olhos, eu elevo os meus olhos para os montes. Porque é de lá que virá o meu socorro. O meu socorro não vai vir da visita do pastor, da oração da irmã, do fogo, do reteté. Não vai. Vai vir do meu clamor, quando eu elevo os meus olhos para o monte e eu sei que de lá vai vir o meu socorro. A resposta vai vir dele, vai vir do meu Deus. Não desista no caminho, não desista no processo. Continue firme, continue no lugar onde Deus te plantou. Não adianta você querer mudar de família, o problema vai junto. E é pior do que, não queira mudar, não queira, dê fruto, frutifique aonde o Senhor tem te plantado. Não adianta mudar de cidade, não adianta ficar, não, o problema vai junto, acompanhando a gente onde a gente for. A inquietação da nossa alma está aqui dentro, mas quando a gente resolve a inquietação da nossa alma em Deus, quando Deus preenche a nossa alma e tudo que há em nós, a inquietação da nossa alma se vai. Então não adianta a circunstância, o meu Deus é maior. Eu perdoo, eu relevo, eu tenho paciência com meu irmão, porque maturidade é isso. O que Deus fez na minha vida, só o que Deus fez na minha vida é o que eu tenho capacidade de levar outros nesse lugar onde eu já fui. Sabe, uma vida com Deus é eu entender que eu pego na mão de pessoas que não têm conhecimento e a maturidade que eu tenho. Eu pego na mão delas e eu falo para elas, pode vir comigo, porque eu sei onde é o caminho. Então pode vir comigo que eu vou te ajudar a chegar até a porta de saída. É lá, vem aqui, eu estou junto com você. Eu vou te ensinar, cuidado, que aqui tem um lugar que você pode se machucar, passa para cá. Corpo de Deus é isso. É eu tendo paciência, ajudando os mais fracos. Ainda tem pessoas que não vão estar na maturidade no lugar que você está. Você vai precisar ter paciência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou na torre de vigia. Eu estou num lugar que é acima das minhas circunstâncias, dos meus problemas. Eu estou num lugar onde eu avisto de longe a chegada do inimigo. Eu sinto o cheiro dele. Eu entendo que ele está vindo. Você está num lugar de uma visão privilegiada. A torre é uma atitude de constante vigilância. De constante vigilância. Sabe, Daniel tinha sua torre de vigia, o seu quarto. E nesse lugar, ele não desiste do chamado, ele não tem medo da sua circunstância. Daniel não negocia com o pecado por nada nesse mundo. Ele não nega o seu Deus, ainda que ele corra o risco de perder a sua própria vida. Ele disse, eu não negocio com o pecado, eu não nego meu Deus, eu nunca vou deixar de buscar, ainda que eu perca a minha própria vida. Sabe, eu creio, quero profetizar, que Deus está levantando nesse lugar o mesmo coração, a mesma integridade que teve Daniel. Um jovem que esteja disposto a perder a sua própria vida, se for preciso, mas que não vão negociar o seu tempo com Deus, a sua vida com Deus, não vão negociar a sua vida com Deus por causa dos deleites, dos banquetes do rei. Não vão negociar a sua vida por nada nesse mundo, porque não tem nada, nenhum prazer desse mundo que seja maior daquilo que Deus pode nos oferecer e tem para nos oferecer. Nenhuma alegria é maior do que a alegria que Deus tem para entregar no nosso coração, para derramar sobre o nosso coração. A paz que o mundo diz que dá é mentira. Só a paz que vem de Deus é que excede o nosso entendimento humano. Não negocie, não vale a pena. Não vale a pena. Que Deus desperte corações hoje, como o coração de Daniel aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é de joelhos.
É de joelhos, é nesse lugar, essa torre de vigia, é de joelhos onde nós vamos vencer as nossas batalhas em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Abacuque, ele entende quem é Deus. E o avivamento vem por causa da revelação, do entendimento de quem é Deus nas nossas vidas. Deus começa a revelar para Abacuque quem ele era. E Deus começa a se revelar a Abacuque dizendo: eu não estou apático, eu não estou dormindo, eu não fechei os meus olhos para aquilo que está acontecendo, não. Escreve, Abacuque, escreve a visão, porque até quem passa desapercebido vai ler as instruções que eu estou te dando. Sabe, até quem está desapercebido vai entender, mesmo que pareça demorar. Espere, a palavra de Deus diz: certamente virá e não tardará. Certamente virá e não tardará. Um profeta que começa indignado, mas que no último capítulo ele termina com uma adoração, um cântico de adoração ao Senhor. Porque ele entende quem é Deus. A Bíblia diz: o povo que conhece a Deus é forte. O povo que conhece a Deus é forte. Sabe, os inimigos muitas vezes nas nossas vidas são reais. São reais, sim. Os gigantes são reais na nossa vida. A rejeição é real. A enfermidade é real. As injustiças, elas são reais. A dor da traição é real na nossa vida. Mas Deus está acima de tudo. Deus está acima de tudo, nos guiando em meio às circunstâncias, os problemas. Quando Deus está acima de tudo nas nossas vidas, as circunstâncias se tornam irrelevantes. Os gigantes se tornam irrelevantes na nossa vida. Porque nós entendemos que Deus é real. E Deus é aquele que peleja as nossas guerras. Deus é aquele que luta as nossas batalhas. Ei, Deus vai te revestir de força e de coragem. Eu quero que você continue com seus olhos fechados agora, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Talvez tenha coisas no seu coração que você precise hoje se acertar com Deus para receber o novo que Ele tem sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está te dando coragem para que você possa saltar acima das suas impossibilidades, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é aquele que torna o fraco forte. O Senhor é aquele que torna o fraco em forte. E o Senhor está te tornando forte nessa noite para vencer a circunstância, para vencer o pecado. Quando a presença de Deus vem, não há impossibilidade, não há pecado que fique diante das nossas vidas. Nós entendemos que nenhum poder político, econômico pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Que Deus avive o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a tua obra no nosso coração hoje, Senhor. Aviva a tua obra nos nossos corações, ó Deus. Acenda o fogo, a paixão pelo Senhor, ó Deus, nessa noite, nos corações, ó Deus. Há corações, ó Deus, petrificados. Derrama, Senhor, das tuas águas. Derrama, Senhor, do teu amor sobre esses corações. Aqueça, ó Deus. Coloque, ó Deus, acenda a chama do fogo, da paixão, ó Deus, por aquilo que o Senhor ama. Senhor, em nome de Jesus, no coração desses jovens, ó Deus, faça esses jovens odiar, ó Deus, aquilo que o Senhor odeia.
Deus, levanta nessa noite uma geração de adoradores que entende a responsabilidade que o Senhor está os chamando nessa noite a uma vida comprometida com o Senhor e com a tua palavra. Senhor, levanta jovens nesse lugar que não negociam com o pecado, com os prazeres desse mundo, Senhor, que saiba dizer não. Em nome de Jesus, se revela, ó Deus, revela a eles o teu amor e a tua grandeza. Revela ao coração desses jovens, ó Deus, que não vale a pena, não vale a pena, Senhor, nenhum amor, nenhuma paixão, nenhum divertimento, nada, Senhor, não vale a pena, Senhor, não vale a pena. Não vale a pena, Senhor, trocar o teu amor por nada nesse mundo, Senhor. Aqueça, Senhor, o fogo nos nossos corações. Nos aviva, Senhor. Aviva a tua obra no nosso coração. Nos desperta, Senhor. Nos leva a um genuíno arrependimento, Senhor. Prepara o solo do nosso coração para recebermos a tua presença. O mesmo profeta que profetiza o juízo, profetiza também a alegria, a esperança, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Deus, levanta nesse lugar mulheres, homens, jovens, crianças que não vão mais viver pelos seus apetites, pelos seus desejos carnais, mas que vão viver pela sua fé, ó Deus. Levanta nesse lugar, ó Deus, pessoas que tenham consciência do Senhor e do seu chamado e daquilo, ó Deus, que o Senhor tem nos chamado para ser. O Senhor nos chamou para ser sal e luz nesse tempo, ó Deus. Deus, levanta aqui, ó Deus, pessoas que chegarão em lugares sombrios de trevas e que trarão a luz do Senhor, ó Deus, nesses lugares. Levanta aqui, Senhor, pessoas que chegarão em vidas que estão destruídas, sonsa, sem sabor, e que trarão sal, trarão a sua presença a esses corações, Senhor. O Senhor está fazendo coisas novas nesse lugar. 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 O Senhor está mudando o nosso foco, a nossa visão, as nossas motivações, o nosso coração. O Senhor está mudando a nossa vida, a nossa história. Esse lugar vai ficar pequeno, porque pessoas serão incendiadas pelo fogo do Espírito Santo que está em você, e elas não terão mais medo, pavor de entrar numa igreja, porque elas serão atraídas pelo poder de Deus e pela sua vida, que vai manifestar a glória de Deus nas escolas, no seu lugar de trabalho, aonde Deus tem te levantado e te colocado. Você não será mais um engano, uma mentira. Esse é o verdadeiro avivamento que Deus quer derramar nos nossos dias. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas grandes. Não se contente mais com pouco. Não se contente mais com o pequeno. Não se contente mais. Deus quer trazer e Deus quer fazer coisas grandiosas nesse lugar. Itaí está para ver o que Deus pode fazer através de uma igreja comprometida com o Senhor e com a sua palavra. Os arredores estão para ver o que Deus pode fazer com uma igreja comprometida com o Senhor e com a sua palavra. Mais Jesus, mais Jesus.
Mais, Jesus, mais do teu fogo, mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua visitação, ó Deus. Toca aqui corações, ó Deus. Toca corações hoje. Toca corações, ó Deus. Que, ó Deus, cada um receba o toque, receba o poder, receba a graça de Deus, receba o teu Espírito capacitando, dando força, dando força, dando força. A graça do Senhor é o poder de Deus que nos capacita, que nos fortalece. Se você foi impactada por essa palavra, fique de pé no seu lugar e comece a clamar. Os céus querem ouvir a sua voz. Você pode erguer as suas mãos e dizer: Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa terra? Conta comigo, Jesus.